Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Politiquices. Eu sou a Joana Simões e para este episódio trouxe um tema que penso que deve ser debatido e que deve ser tido em atenção, que é então a situação atual nos Estados Unidos. Para fazer uma pequena contextualização e para quem não sabe, os protestos antirracistas aos quais temos vindo a assistir ao longo dos últimos dias eclodiram há cerca de 2 semanas, quando um cidadão negro, George Floyd, foi detido no Minnesota por ter utilizado uma nota falsa para comprar tabaco num estabelecimento local. Posto isto, a polícia foi chamada ao local, Floyd entregou-se pacificamente. No entanto, o que aconteceu a seguir foi que um dos polícias de raça branca foi o responsável pela morte de Floyd após o ter sufocado com o joelho durante cerca de 9 minutos. Portanto, durante este período de tempo, George Floyd repetiu vezes sem conta que não estava a conseguir respirar. No entanto, o seu pedido de ajuda foi totalmente ignorado. E assim se deu mais um episódio de falta de respeito e empatia perante uma pessoa de raça negra nos Estados Unidos. Eu penso que o que é preciso discutir aqui e ver que está errado e aprender com isto é o visível abuso de poder e a supremacia branca que ocorreu neste contexto. Portanto, a necessidade de uma pessoa de raça branca, que neste caso foi um polícia envolvido na situação, portanto uma pessoa da autoridade e que tem o dever de manter os cidadãos seguros e de os proteger, a necessidade de se sentirem e mostrarem que são superiores. Chega a este extremo, portanto, chega ao extremo de assistirmos à morte de uma pessoa que ainda por cima se encontrava indefesa. E foi então a partir daqui que começaram todos os protestos, todas as petições e todos os movimentos para combater o racismo e demonstrar o descontentamento perante este episódio. Relativamente aos movimentos, têm existido uns mais pacíficos, outros mais violentos, e eu tenho visto muita gente a comentar que esta situação deve ser combatida através desses movimentos mais violentos. Portanto, tenho visto muita gente a dizer que a história não se construiu com protestos sem violência, não conseguimos alcançar direitos sem guerras, sem protestos que envolvam violência. No entanto, há muita gente que também está a sofrer com isto. Está a existir a destruição de imensos estabelecimentos de trabalho, pessoas que estão a perder o seu ganha-pão com toda esta situação. E, por outro lado, existem os movimentos pacíficos que também têm tido bastante aderência por parte das pessoas, porque nós vemos imensas imagens desses mesmos movimentos mais calmos, digamos assim, e sentimos uma certa empatia perante a situação e chega a tocar nos nossos corações e dos próprios ativistas e quem está de fora a ver. Pronto, e o facto das pessoas dizerem que nada se constrói com protestos sem violência, eu questiono-me, nesta altura, se agora não será o momento certo de, digamos, aprender com os erros do passado e construir o futuro de uma outra forma, em que podemos fazer chegar a nossa voz e o nosso descontentamento perante problemas sociais deste género de uma forma mais pacífica. Portanto, não sou ninguém para estar a fazer juízos de valor acerca disto, mas a verdade é que os movimentos pacíficos também têm a capacidade de ficar perpetuados na memória devido à simbologia e, digamos, a tudo aquilo que eles podem significar para alterar tudo aquilo que está mal na sociedade, bem como o papel que estes movimentos poderão ter nas gerações futuras. Mas pronto, isto é outro assunto que também pode ser debatido e existem várias formas de ver a coisa. Outra situação que eu vi a circular nas redes sociais e que confesso que me irritou um bocado, fiquei assim a olhar para aquilo e pensar, ok, mas o que é que se passa aqui? Foi então uma espécie de manifestação de racismo inverso,
que eu creio que isto nem sequer exista, mas ok, em que muitas pessoas de raça branca têm andado a fazer figuras tristes nas redes sociais, a dizer que também eles sofrem de racismo e tal por parte dos negros. Até foi criada a hashtag White Lives Matter no Twitter, e isto, a meu ver, só demonstra a falta de noção que esta malta tem, e confesso que este complexo de inferioridade por parte das pessoas que andaram a comentar isto, portanto, pessoas de raça branca, me fez sentir uma certa vergonha alheia. Tipo, ok, malta, mostraram o vosso ponto, já tiveram o vosso minuto de fama, agora podem voltar a hibernar e voltem quando tiverem alguma coisa de relevante para dizer acerca do caso. O que é preciso perceber aqui é que este é o momento de todos darmos voz à luta contra este problema, e entendo que haja malta que provavelmente nunca pôs num livro de história e que não sabe que ao longo dessa mesma história foram os negros que sofreram nas mãos dos brancos. Portanto, a sociedade esteve sempre contra eles. Foram eles que foram escravizados, torturados, viveram momentos deploráveis e nunca o contrário aconteceu. Portanto, esta coisa do racismo reverso, isto não existe. Acho que é isso que deve ficar claro na mente de algumas pessoas. Portanto, este é um momento em que todos temos de dar voz a esta injustiça e aprender com a situação que aconteceu, e evitar que situações do género aconteçam no futuro. E o que eu vi perante esta manifestação do Black Lives Matter foi muita gente da raça branca tentar virar os holofotes para si, tentarem chamar a atenção, mas tipo, parem só, porque é estúpido, é triste, é humilhante para vocês e demonstra uma grande falta de empatia e ignorância perante toda esta situação. Outro ponto que eu gostaria de falar aqui é da posição de Donald Trump perante toda esta situação. Aliás, pensando bem, acho que nem tenho grande coisa a dizer, até porque está aos olhos de toda a gente que a cada dia que passa aquele homem é um erro para o país e para o mundo, e esta situação só veio reforçar isso, porque ele apenas quer combater a violência com ainda mais violência, e eu acho que isso é abominável e é um erro. Ele é um erro. Acho que é legítimo dizer que até os desenhos de uma criança de 2 anos têm mais fundamento do que as declarações que ele tem dado aos mídias. Não só neste caso, como também relativamente a tudo aquilo que ele defende, e é um erro. Portanto, eu acho que ele pode voltar para o bunker da Casa Branca e ficar lá, sei lá, tipo, para sempre. Para terminar, queria só deixar aqui um apelo ao facto de que todos devemos dar voz a situações destas, combater a injustiça, porque no final do dia somos todos humanos e é necessário consciencializar, dar voz a este problema que é o racismo e que infelizmente continua muito enraizado na nossa sociedade. Dar voz aos problemas das minorias e tornar o mundo um bocadinho melhor, um sítio um bocadinho mais harmonioso, e tornarmos melhores pessoas, porque eu acho que é o que falta a muita gente, é a empatia para com o próximo. Obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado e até à próxima.